Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 7 de fevereiro. Agora eu tô no Marrocos, tô numa short trip aqui para ver o Flamengo jogar. Agora meio-dia e 18 aqui em Tanger, no Marrocos. No Brasil são exatamente 8 e 18. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, está tentando superar a própria VWAP semanal. A gente deu uma agulhada para cima nos últimos minutos. Chegamos a fazer 23.064, mas na madrugada a gente estressou aqui a primeira, segunda, chegou a bater na terceira lower. Mas a VWAP semanal exerce uma força gravitacional, então é bem provável que a gente esteja desenhando fundos ascendentes com topos descendentes. Isso aqui claramente é uma cunha triangular que vai perdendo amplitude movimentacional e provavelmente vai explodir de forma ascendente para se desdobrar naquela nossa sequência ondulacional de Elliott no diário. Vejam que no diário existem duas possibilidades. Ou a gente está a gente já esgotou a onda 3 ali em 24.255, quase bateu 25 mil, e agora a gente vai dar um beijinho no canal de Keltner para concluir essa onda 4 corretiva e explodir numa onda 5 em direção a 30 mil, ou isso aqui tudo foi uma grande onda 1, a gente estaria numa onda 2 para depois explodir numa onda 3 para buscar o suporte dessa congestão aqui desenhada entre maio e junho de 22. Essa é outra possibilidade. O fato é que a gente com certeza está se desdobrando numa sequência ondulacional de Elliott impulsiva. Não importa se a gente está concluindo a onda 3, iniciando uma onda 4, ou se a gente concluiu uma onda 1, iniciando uma onda 2. Qualquer das possibilidades, o prognóstico é muito positivo, a BTC vai buscar no mínimo 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura, o que indicia que os compradores estão no total controle da BTC. No intraday, tá uma delícia tradear hoje. Já fecharam dois sinais no copy trade. A BTC basicamente bate na upper, volta para VWAP, estressa a última upper, volta para VWAP. Agora, nesse momento, estressou a última upper, chegou a fazer a máxima em 23.064. Agora está paulatinamente acumulando em direção a VWAP. Uma movimentação muito interessante agora em 22.992. Dá para fazer bons trades hoje. Foi lucro até agora no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, o grupo de hackers Lazarus, financiado pelo regime ditatorial da Coreia do Norte, bateu um recorde de roubo de ativos criptos no ano passado. $1 bilhão desviados pelo grupo Lazarus. Eles estão se valendo principalmente das falhas das cross-chain, das pontes, das bridges que fazem o teleporte de blockchains de um ecossistema para o outro. Enfim, é preciso ter muito cuidado na hora de acessar essas DeFis e conectar os wallets, porque são inúmeros casos de desvios, já que esse grupo de hackers é financiado por um regime ditatorial. E o ecossistema da Cardano dobrou o volume de ativos bloqueados. O TVL bloqueado nas DeFis rodando na Cardano aumentou 100% no último mês. E segundo a Bloomberg, a Ethereum vai flipar a BTC ainda antes do halving de 2024. Flipar é superar a superação do market cap da BTC pelo market cap da ETH. Isso é um sonho antigo dos entusiastas da Ethereum, mas na minha leitura existem alguns entraves para eventualmente o market cap da ETH flipar o market cap da BTC, mas fica para registro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma empresa de inteligência artificial apoiada pela realeza de Abu Dhabi recebeu um aporte de $10 bilhões. Vocês percebam que começou uma corrida maluca pela inteligência artificial. Não é só o ChatGPT, a Microsoft. Agora, os fundos soberanos lá do Oriente Médio estão colocando dinheiro pesado na inteligência artificial, que já está sendo considerado o petróleo da década de 30. E a Arábia Saudita diz que agora está aberta a ideia de negociar petróleo contra outras divisas que não o dólar norte-americano. É isso que eu tenho reportado aqui no canal.
O destronamento do dólar norte-americano está acontecendo. É um privilégio poder presenciar uma revolução dessa envergadura. E as autoridades sul-coreanas estão à caça de Duqon na Sérvia. Segundo os membros do Ministério Público sul-coreano, o Duqon estaria escondido na Sérvia. Para quem não sabe, o Duqon é o cofundador da Terraform Labs e que criou aquela stablecoin 100% algorítmica, a UST, colateralizada na Luna do ecossistema Terraform Labs e que acabou colapsando. Gente, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. A BTC está acumulando forte aqui no patamar da VWAP semanal. Daqui a pouco eu volto, vou ofertar sinais na sala daqui a pouco também. Grande abraço, tamo junto, até daqui a pouco.